Boa noite, sejam bem-vindos a mais um podcast nessa noite de terça-feira. Hoje vamos estar dando sequência à nova série que começamos aqui no Geração do Futuro, onde nós estamos falando sobre um tema super importante, que é o tema prosperidade. Prosperidade em todos os níveis da nossa vida. Essa noite nós vamos dar sequência, nós vamos entrar em mais um capítulo, mais um bate-papo. Eu trouxe hoje uma nova convidada que está aqui conosco e participou do programa Geração do Futuro, né, que é o programa On The Job Training aqui na Fortaleza Cursos, e essa noite ela está aqui gentilmente cedendo o seu tempo para estar aqui compartilhando conosco, e a gente vai estar batendo um papo super importante sobre o capítulo 3. Entramos no capítulo 3, a gente está usando como centralidade nessa série o livro de Provérbios, né, para quem não sabe, que é conhecido como livro da prosperidade. Então a gente está botando isso de uma forma bem prática no nosso dia a dia, né? Como pegar todas essas instruções, esses ensinamentos e colocar isso de forma prática na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional, e é isso que a gente vai estar mais uma noite aqui compartilhando juntos. Mas antes da gente começar, roda a vinheta do Geração do Futuro. Eu quero fazer aquele pedido que eu sempre faço. Curta, compartilhe, ative o sininho, joga no grupo da família do WhatsApp, compartilha aí com teus amigos aí essa mensagem. Vê aqueles amigos teus aí que estão buscando prosperidade, né? A gente acredita que esse vídeo vai alcançar uma boa quantidade de pessoas e com certeza, se a gente pegar tudo que está sendo aqui compartilhado e buscar colocar isso em prática, com certeza vai fazer uma enorme diferença no ano de 2025 ou no ano que você estiver assistindo esse vídeo. Nós estamos gravando no ano de 2025, mas você pode estar assistindo isso em qualquer outro ano e nós temos certeza que vai continuar funcionando igualzinho. Por quê, Hugo? Porque tudo que nós vamos falar é o que está escrito em um livro que foi escrito há mais de 3.000 anos. E continua sendo atual. Então, se você estiver assistindo esse vídeo em 2030 e colocar em prática, vai dar certo. Não tem jeito. Mas essa noite eu trouxe uma convidada super especial para estar aqui conosco à mesa. Uma aluna Fortaleza Cursos. A gente teve uma oportunidade de estar convivendo com ela, né, durante o treinamento do On The Job Training. Você que quer saber mais sobre isso, né, nesse momento deve estar aparecendo o QR Code aí na sua tela. Entre em contato com o nosso time que a gente explica também melhor isso para você. Mas eu queria convidar aqui à mesa essa noite a Jéssica Vitória. Seja bem-vinda, Jéssica. Boa noite, gente. Prazer, eu sou a Jéssica Vitória, sou aluna daqui, tem 3 anos já, faço parte desse time e fenomenal, gente, fenomenal. Tá gostando? Bacana. Aprendeu muita coisa até agora, Jéssica? Aprendi coisas assim, que não só para a área profissional, né, para minha vida profissional, como para a vida mesmo. É isso aí. Esse é uma das visões, né, que a gente tem sempre trazido, né, durante essa jornada. E a Jéssica foi muito legal, né, conviver com ela, porque, só para te adiantar, você tá vendo essa menina olhando para a câmera e falando com essa voz, né, impostada. Conta aí, Jéssica, foi fácil conseguir fazer isso daí? Gente, não foi fácil. Eu sou extremamente tímida. Então, assim, contato com pessoas, falar com pessoas, me colocar à frente de coisas que me fazem sair da minha zona de conforto é muito difícil. Então, assim, eu estar aqui fazendo isso, gravando esse podcast, ter aceito participar, assim, é coisa de outro mundo. Rompeu um paradigma, uma barreira, né, Jéssica? E isso faz parte da vida, né? Todos nós, a gente sabe, conversamos muito sobre isso, né, durante a mentoria que você fez aqui conosco. Se for para fazer o mais do mesmo, não tem graça, né? Muitos jovens têm essa dificuldade de entender, né, Jéssica? Assim, para você, por exemplo, antes de participar do treinamento, era só vir para o curso e tá tudo certo e tô com a vida feita? Como é que era a sua percepção? Como é que você entendia isso, hein? Pra mim não. Pra mim não só bastava eu vim pro curso e
estar aqui não é só curso pra mim. Também não era só o curso. Mas, claro, faz muita importância ter o curso. Mas, pra mim, tipo, a gente não tem que parar onde a gente está. A gente tem que sempre buscar mais e mais e mais. É isso aí. Só vai experimentar o melhor da terra, né? Se a gente sair da zona de conforto. Eu glorifico a Deus muito pela sua vida, Jéssica, e por você ter aceito o convite, porque eu sei o quanto que seria desafiador para você, mas eu tenho certeza que é mais uma escadinha, né, na tua caminhada de prosperidade, que é o que nós estamos falando aqui, né? Tudo na vida tem um início. Eu me lembro, por exemplo, quem for assistir, por exemplo, o primeiro episódio desse podcast, nossa, você não tem noção, eu falo porque eu sou muito crítico, era tosco. A gente estava começando. Isso é um princípio. Muitas pessoas têm medo de começar, né? O medo do começar, poxa, mas eu não tenho os melhores recursos, eu não tenho as melhores condições, eu não tenho nada. Desculpa, eu estou com uma tosse terrível. Eu não tenho, eu não tenho uma família que tem condição de me bancar e por causa disso eu não faço nada. Conta pra gente um pouquinho, Jéssica, assim, é fácil para você se desenvolver, buscar? É tudo de mão beijada para você? Não. Não, porque eu vim de uma família que a gente não tem recursos, assim, financeiros, né? Falando, a gente não tem. Então, assim, um exemplo, o sonho, tipo, da minha faculdade era distante, porque eu vim de uma família que não tinha condição de pagar uma faculdade ali. Mas eu dei a cara, estudei, e eu falei, é isso que eu quero. Deus vai fazer isso na minha vida, porque se Ele colocou um sonho dentro do meu coração, Ele sabe que eu sou capaz de realizar. E fiz as provas e passei. Olha aí que bênção, hein? Glória a Deus. Tô aí na faculdade, fazendo o meu sonho. Isso. Então, assim, é isso. É isso, não desistir, né? Não desistir. Tem uma frase que o Cortella ali usa bastante, né? Que se você não tem recursos, vamos dizer, vou botar de uma forma que eu não lembro direito a frase, né? Se você não tem recursos abundantes para fazer, né, melhor, com glamour, não, você começa com o pouco que você tem, né? Mas sempre fazendo o melhor, mesmo com o pouco que você tem, porque à medida que vai as coisas acontecendo, você vai melhorando ainda mais. Então, esse princípio, Jéssica, você carregando isso sempre dentro do seu coração, lembrando que a faculdade é um degrau, de vários degraus que Deus vai preparar para a tua vida, não tem jeito de dar errado. Porque a gente falou muito isso no treinamento, né? Os desafios não vão parar de vir, as dificuldades, as lutas. A gente toma uma decisão, vamos lá, desde que você tomou a decisão, foi fácil realizar? Não, gente, não foi fácil. Não foi fácil. Nunca é fácil. Porque, na realidade, só prospera quem é resiliente. Muitos jovens hoje que estão aqui, talvez, nos assistindo, precisam entender que isso é um princípio. Eu quero ser médico. Até o vestibular para medicina vai ter os seus desafios. Eu quero fazer um curso. Vai ter o desafio. É todo dia que você vinha para cá estudar cheio de vontade de estudar? Não, gente. Não. Não é. Isso é fato. É um desafio mesmo, mas se a gente tem uma percepção super clara do que a gente quer, né, entendendo, como você mesma colocou sabiamente, Deus vai à frente, porque Ele botou esse sonho na sua vida, no seu coração. Então, Ele é fiel e justo para cumprir. Mas Ele é fiel e justo para cumprir à medida que você faça a sua parte. Então, você está fazendo a sua parte. Você está fazendo faculdade, vai começar, né? A faculdade de quê? Comecei. Começou, né? De nutrição. Pronto. Nutrição. Quer fazer faculdade lá, tá fazendo a faculdade de nutrição. Para você chegar a nutricionista, você vai ter os desafios. Então, assim, você não vai ser impedida de passar pelos desafios. Mas você entendendo, Deus botou isso no meu coração. Não vai ser fácil, mas eu vou encarar. E aí, naturalmente, você vai vencendo essas etapas, né, as batalhas da vida para conseguir, de fato, alcançar seu objetivo. No meio que você convive com os jovens, né, seus amigos, colegas, assim, todos eles têm essa mesma percepção, Jéssica? O que você acha?
Alguns sim, Uhum. mas a maioria não. Não tem, não, né? Estão esperando dar certo assim, né? Naquela tacada de sorte, né? Uhum. Infelizmente, a gente sabe que não existe sorte, né? Tem as causalidades, o que quer que seja, mas não existe sorte. Prosperidade não tem jeito, ela envolve princípios. E a gente vai conversar um pouquinho sobre isso essa noite. Lembrando que a gente está na série Sabedoria, a Jéssica está aqui, ela tiver pergunta para fazer, tá, Jéssica? Fica à vontade, a ideia é essa. Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o capítulo 3, né, do livro de Provérbios. Para quem não sabe, né, muita gente acha que ler a Bíblia é só para quem vai à igreja, né? E não. A Bíblia é um livro da vida. Então, você que ainda não pegou para ler, te convido a começar a ler. E começando até a leitura pelo livro de Provérbios, ele é muito bom, porque é um livro que fala sobre instrução e ensino, que são duas necessidades básicas de todo ser humano. Então, essa noite a gente vai falar um pouquinho sobre o capítulo 3, que envolve muito a questão relacionada à confiança em Deus por meio da sabedoria e sermos obedientes, né? É fácil ser obediente, Jéssica? Não é fácil não. Não, né? Obediência é o maior desafio, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre isso, por quê? Porque você tendo essa percepção clara sobre sabedoria e sobre a obediência, naturalmente começam a vir as recompensas. Se a gente for parar para analisar, quer ver um exemplo? Quando você é desobediente com seus pais, você consegue as coisas mais fáceis ou de forma mais difícil? De forma mais difícil. É sempre assim. Então, para a gente ser recompensado de forma mais fácil, é necessário que a gente seja mais obediente. É assim na vida humana. Só que a obediência envolve muitas das vezes a gente abrir mão das nossas vontades, né? Por exemplo, às vezes você vai ouvir coisas que você não gostaria de ouvir, mas você entende. Não, tem um princípio do porquê que eu estou ouvindo, então vou seguir. Então a gente vai falar no capítulo 3 muito sobre isso, que é o conselho da sabedoria. Então vamos começar rapidinho para você entender. Ó. Diz assim, meu filho, não se esqueça da minha instrução, mas guarde no coração os meus mandamentos, pois eles prolongarão a sua vida por muitos anos e darão a você prosperidade e paz. Que o amor e a fidelidade jamais o abandone. Prendam-os ao redor do seu pescoço e escreva na tábua do seu coração. Então você terá o favor e a aprovação aos olhos de Deus e dos homens. Olha só que interessante. Eu fico imaginando, você é jovem. Quantas vezes tem a oportunidade de desobediência? Né? Inúmeras vezes. E óbvio que você já desobedeceu. A consequência foi boa? Não. Não foi boa. Não foi boa. Nunca vai ser. É interessante porque a gente tem a vontade de desobedecer. E vem a consequência. E olha só que interessante, Jéssica. Eu vou ficar tossindo, gente, não liga não. Quando eu obedeço, eu recebo a aprovação de Deus e da humanidade. Então percebe uma coisa, muitas das vezes aquele que te estimula a desobedecer, quando você desobedece e você se dá mal, é o primeiro a correr. Faz sentido? Aquele amiguinho, aquela amiguinha que fica, não vai dar em nada. Mata a aula. Aí você mata a aula, perde uma matéria que vai fazer uma diferença enorme na tua faculdade. E justamente a aula que tu matou é o que cai na prova justamente o dia que você matou. É sempre assim. Na escola, no curso, é sempre assim. Veio um mau conselho, a gente dá ouvido ao mau conselho. Deu ouvido ao mau conselho, vem a consequência. Não tem jeito, não vai fugir. E aí, por causa disso, você observa. Mas olha só que interessante. A pessoa que se esforça em seguir o caminho correto, olha que interessante. Ela é mal vista inicialmente pelas pessoas que querem tudo errado. Pode observar. Se você é amiga certinha das tuas colegas, e todas as vezes que elas te deram um mau conselho, você buscou fazer o que era o certo,
provavelmente, e aí muitos jovens que vão estar aqui me assistindo essa noite devem estar na mesma situação. Deve ter sido zoada. Ah, Jéssica, você é filhinha de mamãe. Aconteceu isso contigo? Acontecia isso comigo, Jéssica. Quando eu era jovem, tinha uns colegas que vinham, vamos fazer tal coisa. Cara, eu tinha um medo danado da minha mãe, né? Minha mãe, nossa, minha mãe não aliviava. Então, assim, eu até falava com as pessoas, cara, eu não faço o que é certo, o que é errado, porque eu não tinha esse conhecimento que tenho hoje. Mas eu não fazia mesmo porque eu tinha medo da minha mãe. Se desse ruim, minha mãe ia me pegar de jeito, entendeu? Tua mãe é assim também, Minha mãe é assim também. Glória a Deus por isso, tá? Ela não alivia. E é exatamente isso. E observa o seguinte, olha o fruto do que você hoje já começa a colher. E, gente, não é fazer um mal comparativo, não, tá? Mas se você olhar até a vida das pessoas que te estimularam a fazer coisas que não deveriam e não teve ninguém ali com elas corrigindo, aí você vai olhar e vai ver que essas pessoas normalmente vão passar por mais dificuldade na vida. E aqui, você que está me assistindo essa noite, cuidado para você não cometer uma falha absurda de achar que dar certo ou dar errado na vida é pela quantidade de dinheiro que você ganha. A semana passada, por exemplo, eu tive uma reunião com um empresário, assim, eu posso te dizer, milionário. Fui no escritório dele, um cara mais emocionalmente triste e acabado. Aí você olha assim, pô, mas o cara tem um bom carro, o cara tem uma boa casa, tem um bom emprego, mas não é só isso. A instrução, a palavra que Deus ele coloca na nossa vida e a prosperidade que Deus espera para a gente envolve todas as áreas da nossa vida. A gente olha muito para a parte financeira, isso é normal. Você está estudando, fazendo curso, por quê? Porque você quer ter uma boa quantidade, né, financeira para poder se manter. Não está errado. Mas não é só isso. A gente fala muito isso no treinamento. Quem trabalha em função do dinheiro vai morrer. Vai ser cansativo. Quer ver? Eu vou fazer a mesma pergunta que eu fiz para o Cauã no último podcast. Você já tem na sua cabeça, Jéssica, hoje, uma ideia de quanto que você precisa para viver bem? Uma ideia de valor? Normal. Já tem, né? Quando você atingir esse valor, você vai ficar satisfeito ou você vai querer mais? O ser humano sempre procura querer mais. Nunca está satisfeito. Nunca vai estar satisfeito. E essa corrida do querer mais, o que não tem problema nenhum de você ganhar mais. O problema todo é que para você ganhar mais, você tem que ter estrutura para aquilo que vai te fazer ganhar mais. E esse é o grande problema que muitos cometem. Porque só enxerga a finalidade, né? Só enxerga o final. Mas não observa o que é necessário se ter para alcançar aquilo. E por isso que sofre. É exatamente o exemplo do que eu percebi. Quer dizer, eu percebi não, tinha uma clareza óbvia ali. Um empresário muito bem sucedido financeiramente, mas por dentro, emocionalmente, totalmente desestruturado. E isso, muitas das vezes, Jéssica, vai ser reflexo, sabe de quando? De uma infância, de uma adolescência, de uma juventude em que não entendeu esses princípios. Então, você que está aqui nos assistindo essa noite, entenda isso. Se esforçar em caminhar nos princípios de Deus, não vai ser fácil. Não é fácil para mim, não é fácil para a Jéssica, não é fácil para ninguém. Mas é a única certeza que vai te dar garantia na sua fase adulta ou na próxima fase da sua vida, você ter mais paz, mais tranquilidade, você poder desfrutar melhor. Por exemplo, Jéssica, você conhece pessoas, por exemplo, que não ganham tanto dinheiro, mas são felizes? É fácil de identificar. É fácil. E você também já deve ter visto pessoas que ganham muito dinheiro e que está sempre mal-humorado, irritado, reclamando. É aquilo, bolso cheio, coração vazio. Perfeito. E é essa a questão. E o livro de Provérbios, ele não quer que você tenha bolso vazio. Claro que não. Porque a gente falou sobre isso no último podcast. E eu não tenho dúvida disso. Você estudando com afinco, com diligência, com resiliência. O que é resiliência? Vai ter vezes, Jéssica, que talvez você não atinja a média na faculdade que você esperava. E aí você tem dois caminhos. Se decepcionar e largar tudo, ou se esforçar e continuar. Gente, prosperidade
Não envolve dar certo em tudo. Ah, Deus falou para mim que eu vou ser nutricionista. Pô, Deus falou. Aí qual é o grande erro que muitos jovens e adultos cometem? Se Deus falou, então eu não vou ter problema. E aí quando vem o primeiro problema, faz o quê? Desiste. Por quê? Porque se Deus falou e veio o problema, então não tem Deus. A gente comete um erro muito grande na vida de achar que o fato de Deus te dar um sonho não vai envolver batalha, não vai envolver luta. Para você prosperar, Jéssica, não vai ter jeito. Vai ter noite mal dormida, vai ter professor que vai estar pegando no teu pé, vai ter vezes na sua vida que você vai sentir vontade de largar tudo e começar a repensar. Mas se você entender um princípio de que, caramba, eu só prospero porque eu me esforço, você vai avançar. Foi o que aconteceu contigo, por exemplo, no curso. Tem matéria que você tirou de letra, né? E teve algumas que foi um calo. Né? O próprio On The Job Training teve partes do treinamento que você, isso aqui... Tranquilo. E qual foi a parte desafiadora para você, Jéssica, no treinamento? Sem dúvida, ter contato com o público. Ter contato com o público e não me atrasar. Você jovem que está aqui nos assistindo, pô, muito legal. Jéssica, a gente até conversou sobre isso, né? O problema com o horário. Nossa, como que o jovem, né, tem esse desafio com o horário, né? E isso é fato, Jéssica. Muitos empresários, eles vão observar. E às vezes a sua intenção não é a pior possível. É a circunstância, o ônibus quebra. Esse é um grande problema. A gente acredita que assim, eu tenho domínio sobre o meu tempo. Não, ninguém tem. Você não tem como prever se o ônibus vai quebrar. Você não tem como prever se você, ao se arrumar, vai vir alguém pedir algo para você. Não dá para prever. Por isso que você tem que fazer o que sempre, Jéssica? Se adiantar pelo menos 30 minutos antes de chegar. Chegue sempre cedo, gente. Marcaram com você. É 10 horas o encontro. Chega às 9h30. Você tem tempo de descansar, respirar, relaxar. Isso é importante, é fundamento, é princípio. Não tem jeito. Então, veja, à medida, Jéssica, que você for seguindo os princípios, sem se preocupar muito com o julgamento dos outros, tá? Porque esse é um grande desafio para quem quer prosperar. Tá? Se você, a gente falou sobre isso no treinamento e vamos relembrar aqui até para quem está nos assistindo. Só avança na vida quem sabe para onde está indo. Porque do contrário, qualquer caminho vai servir. Então, qualquer papo furado, qualquer conselho torto vai te desviar do teu propósito. Então, a partir disso agora, quem se permanece no caminho do propósito não tem jeito. Daqui a pouco, as próprias pessoas que te mal aconselharam, daqui a pouco vão dizer assim, cara, olha só, olha a Jéssica. Caraca, aquela menina, né? Pô, tu vê? E as pessoas fazem isso direto. Daqui a pouco você vai ser aquela pessoa que pelo teu esforço de seguir, né? Porque a vontade muitas das vezes não era. Mas de seguir, as pessoas vão falar assim, caramba, você tem uma jovem que eu conheço que prosperou. Mesmo nesse mundo desses jovens que não querem nada. Aí começa, mas a Jéssica não. A Jéssica eu vi e seguiu. Por quê? Porque você entendeu o quê? Que a partir do momento que você faz algo que está dentro dos princípios, isso vai ser bem visto aos olhos de Deus e da sociedade. Grava sempre isso. O mau conselho, corra dele. Tenha sempre isso na sua mente. Pode ser o seu melhor amigo, pode ser uma pessoa que você goste muito, mas se é mau conselho, sai fora. Por quê? Porque o mau conselho vai te levar para Arapuca. Né? A Marina chama isso do cheiro do queijo. Conhece esse ditado, cheiro do queijo? Não. É para pegar rato, né? A ratoeira. Você sempre bota a pontinha de um queijo, né? Na ratoeira, o rato vai lá, come o queijo e é agarrado. É a mesma coisa. Então, não tem como. E olha só que interessante. Ainda no capítulo 3, verso 5, diz o seguinte, versículo 5. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os seus caminhos e ele endireitará suas veredas. Isso aí é até um versículo que muita gente fala, né? Aí eu te pergunto, se para você é muito claro, Jéssica,
Você consegue hoje, exercitando, ver Deus em tudo que você está fazendo? Depende. Tem certas coisas que não. Ainda tem dificuldade de enxergar? Tem dificuldade. No que você está tendo dificuldade? Você é jovem, pode perguntar. Às vezes o jovem tem muito receio de fazer pergunta. Pode perguntar. Porque provavelmente muitas das coisas que você talvez olhe e fale, tenho ainda dificuldade. Eu também já tive. Isso é normal. Isso é super normal. E a gente precisa entender que as circunstâncias que nós somos inseridos têm um propósito. Aonde você foi inserida, né? A família que você foi inserida, as circunstâncias que você foi inserida, tem propósito. Às vezes a gente é difícil demais de compreender isso, né? Porque o que a gente faz? Qual é o nosso grande desafio? A gente compara. Já aconteceu isso contigo? De comparar? Normal, todo mundo compara. Fulano não quer nada. E fulano dá mais certo do que eu que estou querendo alguma coisa. Isso acontece. Eu vejo muitos jovens falar isso comigo. Eu não consigo ver mão de Deus na minha vida, não, porque tudo que eu faço dá errado. E eu sempre costumo dizer, porque eu também já fui jovem, que já tive esses embates com Deus, de falar, por que fulano que não faz nada tem mais do que eu que estou me esforçando? Primeira coisa, a gente nunca sabe que medida é essa. Você nunca vai saber qual é a sua medida para Deus. Você precisa entender o princípio. Vamos lá. Sua história, você tem como mudar ela até aqui? O que passou, não. Não tem como mudar. Ponto. O mundo é justo ou injusto? O mundo é injusto. É injusto. Quanto mais rápido você entender isso, mais rápido você prospera. Porque o mundo, falamos sobre isso até no último podcast, o mundo é perfeito. As aves, a água, tem tudo que a gente precisa. Mas é habitado por seres imperfeitos. Quanto mais tempo eu me dedico em ficar enxergando a injustiça sobre minha vida, comparando com a do outro, mais lento eu prospero. Você que está aqui nos assistindo, Jéssica, eu via muito isso nos nossos treinamentos. Tudo nos leva à distração. Pode observar. Você está focada numa coisa, aí o WhatsApp apita. Você está estudando para a prova e vê uma amiguinha e fala, Jéssica, você viu o que aconteceu com fulana? Não é assim? Aí tu o quê? Pronto, já esqueceu o que você está fazendo aqui. O mundo ele é feito justamente de distrações. Então, se eu me habituo e compreendo, cara, tudo vai acontecer para tirar o meu foco. Então, quanto mais você exercitar isso, mais você vai prosperar. E o capítulo, versos 5 e 6, fala sobre isso. Quando ele diz que você precisa confiar no Senhor em todo o teu coração, significa dizer o seguinte, independentemente da sua vida, como foi inserida, de que forma foi, o que você já viveu, não adianta, continua confiando nele. O plano é dele, não vai mudar. Se você começa a reconhecer ele em todos os seus caminhos, e você falou que ele tem dificuldade de às vezes enxergar. É correto afirmar, Jéssica, que é mais fácil enxergar Deus quando tudo está dando certo? Sim. Então, provavelmente, a sua dificuldade de enxergar Deus é quando as coisas começam a dar errado. Começa a dar errado. Né? Pronto. Só que eu posso te afirmar uma coisa. E, vamos ver se ela lembra. Vamos ver. Todo grande profissional aqui na Terra, para se tornar um grande profissional, ele tem que ser um bom caçador de quê? De problemas. Lembrou, né? Só prospera quem sabe lidar com o quê? Com problemas. Então, a mão de Deus, ela tá... Se a gente puder comparar, é muito melhor você comparar a mão de Deus quando chega um problema na tua vida do que quando chega a solução, porque a solução é o refrigério. A Bíblia fala sobre isso, há tempo para todas as coisas. Mas quando o problema vem, você tem que ter uma habilidade absurda. Lembra que a gente falou sobre intenção e emoção? Você tem que ter intenção clara de entender assim, cara, por que eu estou nesse problema? O que eu vou aprender com esse problema? Por quê? Você só vai se tornar, por exemplo, uma grande nutricionista se você souber identificar o quê?
Problemas. Problema dos outros. Se todo mundo tiver bem de saúde, com uma boa alimentação, sem problema de colesterol, sempre... Cadê a Jéssica, nutricionista? Não vai adiantar para nada. Adiantar. Mas também hoje já existe um monte de nutricionista na praça. Concorda comigo? Pronto. E por que você acha que tem nutricionista que prospera e tem nutricionista que vai arrumar outra coisa para fazer? Qual é a razão disso? Porque muitos entregam só o básico, não tem um diferencial. Tá, e como é que você vai ter o diferencial? Se você souber identificar o quê? Problemas. Pronto. Então, a nossa dificuldade é justamente de entender, caramba, Deus está em tudo. E se vamos botar tudo, vamos melhorar essa frase hoje? Deus está em tudo, inclusive nos problemas. Se tem um lugar que ele está, é no problema. E ó, eu tô gravando esse podcast aqui e já falo para vocês que estão aqui me assistindo. Hoje eu tô gravando no meio de um problema. Olha que benção. Eu pareço estar com problema? Mas eu tô. E a questão central é o seguinte, mas eu tenho convicção. Cara, eu tô no problema. A minha expectativa, Jéssica, quando eu entro num problema, é eu olhar e pensar assim, cara, o que Deus vai fazer? Caraca, meu irmão. Que pepino que eu tô. Pô, mas Deus vai fazer algo maravilhoso. Eu não tenho dúvida. Como sempre fez. Quer ver um exemplo prático disso? Eu não sei o quanto que você conhece sobre as histórias da Bíblia. Uhum. Mas se você observar todas as histórias de grandes homens na Bíblia, começaram através do quê? Tu acha que foi do quê? De problemas. De grandes problemas. Não foi probleminha não, tá? Ó, vou dar um exemplo prático aqui. José do Egito. José do Egito se tornou governador. Só que olha só que interessante. Para ele se tornar governador, ele foi vendido como escravo pelos seus irmãos. Ó, já passou por traição logo de família. Os irmãos, por inveja dele, botaram ele e venderam ele como escravo. Falaram para o pai dele que ele tinha morrido. Saíram com o irmão, ele era mais novo, falou que morreu, o pai ficou triste pra caramba, e José achando, foi traído pelos irmãos, virou escravo, foi para o Egito, chegou no Egito, ficou preso de forma injusta, e mesmo assim Deus foi cuidando dele. Ele passou por tanto problema, que ele se tornou governador. Por quê? Por que você acha que ele se tornou governador? Difícil, né? Ué. Como é que você vai governar? Como é que você vai ser diretora de empresa? Como é que você vai ser esposa? Como é que você vai ser uma nutricionista renomada? Como é que você vai ter sua rede de clínicas se você não souber lidar com o problema dos outros? Então, a melhor maneira que Deus tem para nos preparar para sermos grandes homens e mulheres no nosso tempo é enfiando problemas acima da gente. Porque os problemas geram em nós, quer ver uma coisa? Gera experiência. Gera experiência. Exatamente. Quer ver uma coisa? Me conta a última vez que você aprendeu com algo bom. Olha o tempo que você está pensando. É até difícil. Caramba, algo bom que aconteceu que me gerou um aprendizado. Aí tu vai ficar, ó, tá olhando pro teto, vai tentar lembrar. Será que... Agora, uma coisa que você passou um perrengue e que te gerou uma aprendizagem. Ué, eu posso falar da trajetória minha estudando pro vestibular. Pronto. Olha aí. Rapidinho você lembrou. Por quê? Porque Deus sabe que a principal ferramenta que faz a gente prestar atenção, sabe qual é? Problema. Você tá, por exemplo, na escola lá, assistindo aula. Se a matéria você domina, tu presta tanta atenção? Deixa até cochila. Porque eu já sei mesmo. Então, assim, Tá de boa, tô indo bem. Agora é aquele professor chato. Que, esse professor gosta de reprovar os outros. Rapidinho, né? Ó, por quê? Porque tu sabe que vai dar ruim. Então, esse é um princípio. Nós, seres humanos, a gente não gosta de problema. uhum. Muitos jovens aqui, pai, você pai que está aqui nos assistindo, eu não quero que meu filho passe por problema. Sinto te informar, você está ensinando seu filho a não prosperar na terra. Porque uma coisa eu tenho certeza, por exemplo, se tem uma coisa que eu faço com meus filhos em casa é trazer problema para eles. Resolve. Pai, mas como que eu vou resolver? Lógico, eu dou problema condizente à idade deles. Uhum.
Não adianta eu dar um que eles não têm estrutura para lidar. Mas o que eles já podem resolver, vai resolver. Ah, mas como que eu resolvo, pai? Não, se vira. Pensa, faz. É chato. Dá trabalho? Dá. Mas gera o quê? Experiência. Então, quando... verso 6. Reconheça Deus em todos os seus caminhos e ele endireitará suas veredas. O que é isso? Reconheça a Deus na alegria, reconheça a Deus na tristeza. Por quê? Porque ele é que endireita. Quer ver uma coisa? Existe alguma coisa que durante muito tempo, você não precisa dizer não, tá? O que foi. Mas uma coisa que você passou, que te chateou bastante, mas que no final te gerou uma aprendizagem, depois de muito tempo você foi entender o porquê que passou por aquilo? Sim. E hoje te gerou uma experiência. E essa experiência, pode ter certeza, ninguém tira mais de você. Com certeza, se começar a acontecer algo que vai caminhando por essa mesma, digamos, decepção, você hoje já fica no alerta, você já não se enfia mais nessa mesma situação. Ou melhor, se você se enfiar, pelo menos agora você se enfia sabendo do que te espera do outro lado. É igual a história do botar o dedo na tomada. Você bota o dedo na tomada? Não. Óbvio que não. Então você passou por uma coisa que te alertaram que não era bom. Você foi lá e teimou e viveu. Quebrou a cara. Você vai se enfiar naquilo de novo? Não. Só se você gostar de apanhar. Aí é outra história. Né? Ou aconteceu, você não gerou aprendizagem suficiente sobre aquilo e aí você acaba se enfiando de novo na situação porque você ainda não aprendeu, você ainda não criou experiência sobre aquilo. E isso serve muito para quem está aqui nos assistindo entender. Tem certas situações que às vezes vão acontecer na nossa vida, repetitivamente falando, é porque você ainda não aprendeu. Mas se você já aprendeu, pode ter certeza. Não seja sábio, verso 7, isso aqui é muito legal. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema ao Senhor e afaste-se do mal. O que você entende com isso, Jéssica? Isso acontece muito com o jovem. Nossa. Bom, eu interpretei assim, não se achar que sabe de todas as coisas, entendeu? Perfeito. Não se ache Não que se você acha. sabe que você é o dono do mundo, porque você não é. Não é. Não é. Você pode tirar nota boa na escola. Pode ser a aluna nota 10. Cara, isso tem uma coisa que... Falo isso até como profissional na área de educação, né? Eu tenho um receio danado, principalmente com um jovem. Pode observar. Aqui eu nunca botei plaquinha, por exemplo, de melhor aluno. O aluno com a média mais alta. Nunca fiz isso, nunca farei. Por quê? Fulano tem boas notas na escola, serve para ser representante de turma. Isso é um perigo danado, porque eu entendo que você exercitar e estimular a liderança é fundamental. Mas ser líder... aproveitando, né, Jéssica? Lembra do Dia do Líder? Como é que foi a tua experiência, hein, do Dia do Líder? Conta aí. Para quem não sabe, o Dia do Líder, dentro do nosso programa, né, do On The Job Training, ela foi sendo treinada, aprendendo várias técnicas, né? Até um belo dia que a Jéssica chegou aqui, né? Crente que ia ser mais um dia de treinamento. Um dia comum. E aí o que eu falei para você? Você tá no comando. Paz. Vamos liderar. Aí eu fiquei assim, meu Deus, e agora? Mas deu tudo certo no final. Foi assustador, porque assim, liderar, eu pensava que, assim, eu não gosto muito, não. Eu gosto mais de fazer as coisas, né? Uhum. Aí ele chegou assim e falou, você vai liderar. Vai comandar. Vai comandar. Aí eu fiquei assim, meu Deus. Mas fui lá, fiz tudo certinho, né? Tudo certinho, mas não foi fácil não. Ver como funcionam as coisas por trás, comandar as coisas por trás da cortina, digamos assim, é bem puxado, gente. É bem puxado. É bem puxado. Porque o que muitos jovens e adultos não entendem que a liderança ela é o ato de maior serviço para as pessoas.
Esse equívoco que a gente tem como sociedade, por exemplo, tem muito jovem que tem anseio de ser presidente da República. Já vi. O que você quer ser quando crescer? Presidente da República. Pô, legal. Pode se tornar? Pode. Qualquer um pode. O problema é a intenção. Você vê, não se estribes no seu próprio entendimento, não seja sábio aos seus próprios olhos, é exatamente isso. O que é ser sábio aos seus próprios olhos? Essa mensagem é para você, jovem, adulto, que acha que é mais esperto que os outros, que é mais inteligente que os outros. Gente, o que mais leva uma pessoa a se arrebentar na vida é a vaidade. A vaidade, a gente precisa sempre entender o seguinte, você tem um dom, você tem um talento que Deus te deu. Mas você tem que sempre lembrar o seguinte, cara, foi Deus que me deu. Isso aí é uma coisa que Deus me deu, não acabou. Não é que eu sou a última bolacha do pacote, que ninguém é. Ninguém é. Quantas pessoas que eu conheci que falaram assim, o que eu faço, ninguém mais faz. E daqui a um tempo, quando eu descobri, ei, fulano, como é que você tá? Perdi o emprego. Acontece. Eu já vi pessoas dizendo assim para mim, eu trabalho numa empresa que criaram um cargo para mim. Ó, uau! Aí depois, ei, como é que tá? Não tô mais não. Ah, então acabaram com o cargo? Não, não acabaram com o cargo. A questão central é a maneira como eu enxergo. Então, liderar é um ato de serviço. Liderar, você quer ser presidente de uma empresa, você tem que entender o seguinte, caramba, eu vou estar cuidando de funcionários. Não é só de você, e sim dos outros. Entendeu? Vai ter que aprender a lidar, vai ter que ser ouvinte, vai ter que entender ali que você está sob responsabilidade de pessoas. E que cada um tem seu temperamento. Legal. E aí, vem cá, como é que ficou, hein, o temperamento, Jéssica? Aprendeu bem sobre isso? Bem. Tá usando até hoje? Uhum. Fica observando? Fico. E faz muito sentido, né? Muito sentido. Já aconteceu alguma coisa assim? Conta pra gente, já aconteceu alguma coisa assim depois do treinamento com temperamento que você soube observar e falou assim, caramba, me dei bem, porque eu pude observar? Já aconteceu? Já aconteceu. Conta aí um pouquinho pra gente. Aquilo, né? De não só dos temperamentos, porque minha mãe, minha mãe é uma colérica. Sim. Colérica. Rapidinho, Jéssica, para quem não quer entender melhor sobre os temperamentos, tem um podcast com o Dr. Bruno, tá? A gente fez aqui falando sobre temperamentos, tá? O Dr. Bruno, psicólogo, ele fez. Assista o podcast sobre temperamentos, que foi muito bom. A gente fala no treinamento, né? Por isso que a Jéssica tá até falando aqui já com mais propriedade, ó, uau. Mas fala lá, tua mãe é uma colérica. Uma colérica com o outro... Subtemperamento. Subtemperamento sanguíneo. Então, assim... Caramba, uau! Marina. Meu Deus, igualzinho a Marina. Minha esposa é assim também. E o ato da linguagem dela de amor é presentes. Então, assim, quando eu quero pedir alguma coisa pra minha mãe, já começa. Mãezinha, eu arrumei a casa todinha pra senhora. Pronto. Acabou. Ganhou a mãe. Aí pronto. Aí não dá nem muito trabalho, né? Então, assim, a gente aprende muito isso, né? O esforço é muito mais nosso em ter uma percepção clara, intenção, né? Do que a gente quer. E não ficar na preguiça, né? Só prospera quem se esforça. Então, no caso da Jéssica aqui, por exemplo, ela entendeu. Pô, pra eu conseguir as coisas com a minha mãe, não é conseguir o que eu quero, mas o que eu preciso, tá, gente? Atenção. Eu entendo que eu preciso primeiro demonstrar o meu esforço. Então, ela se esforça, né? Mas uma coisa importante, tá? Nem sempre a sua mãe vai te dar sim. Com certeza. E isso não pode ser uma razão de você falar, também agora eu não faço mais nada. E muita gente deixa de prosperar por causa disso. E com tudo, tá? Tem gente, por exemplo, que vai assim, minha vida tá dando tudo errado. Aí, não, então domingo eu vou na igreja, porque aí segunda-feira começa a dar certo. Aí o que acontece? Não dá certo. Não dá. Aí não. Então nem Deus quer mais me ajudar. Já ouvi isso. Caraca. Acontece. Acontece e na realidade não é. Gente, prosperidade, ser abençoado, é uma sucessão de coisas que você começa a fazer que vai se ajustando. Então você está vivendo. É tipo, vamos lá. Eu me lembro quando eu comecei a correr. Né? Eu estava com quase 110 quilos.
uma bolinha mesmo violenta. E aí eu comecei a correr. Naturalmente, quando eu comecei a achar que eu estava correndo um pouquinho mais, né? Aí eu, caramba, já devo ter perdido aí, sei lá, uns 5 quilos. Aí quando eu fui na balança me pesar, adivinha? Tava com 110 quilos ainda. Eu tava correndo melhor, me desenvolvendo melhor, mas ainda com o mesmo peso. Eu falei, caraca, não dá desânimo? Claro que dá. Dá vontade de parar? Dá. Mas é um princípio. Você primeiro, na sua vida, você vai se ajustar à bênção. Você tem que mudar o teu comportamento. De acordo com essa mudança, você vai caminhando e vai começando a se desenvolver. E isso é super importante. Então, ó, já falamos hoje sobre vaidade, perigo da vaidade. Falamos sobre reconhecer a Deus, principalmente nos problemas. É um exercício. Pode ter certeza de uma coisa, Jéssica. Isso eu falo assim, por intenção mesmo. Toda vez que você tiver com um problema, pode já esperar em Deus. Cara, deu ruim. Caraca, Deus está preparando. É um exercício, tá? Caramba, Deus está preparando algo maravilhoso. Caraca, só esperar. Vou continuar fazendo as minhas coisas, vou dar o meu melhor, principalmente quando começar tudo der errado. Quando começar tudo der errado, tipo assim, pessoas que você gosta, que acham que nunca vão te dar as costas, vão dar as costas às vezes pra você. Já aconteceu isso contigo? Já. Acontece. Um grande equívoco que o jovem comete. Você tem aquela tua amiguinha que você sempre ajudou. Ajuda. Até o dia que você pede, ajuda ela. Ela diz não pra você. Aí o que você faz? Não quero mais saber. Não quero mais saber das pessoas. Não. Eu tenho um exercício que eu coloco pra mim. A quem mais eu ajudo é quem eu menos espero. Pra eu nunca ter dúvida que Deus está me ajudando. Então é impressionante, Jéssica. Quanto mais você ajudar as pessoas, mais Deus levantará pessoas que você não conhece para te abençoar. Para que você não tenha dúvida que foi Ele. Porque se você for ficar esperando de quem você ajuda ou de quem você gosta e trata bem, quando essas pessoas fizerem algo de bom para você, não estou dizendo que elas não façam, você vai sempre ter dúvida se foi Deus ou se foi a pessoa. Agora, não. Deus, não tem jeito. Ele vai usar alguém e vai te ajudar. Então, não seja sábio aos seus próprios olhos, né? Tema ao Senhor e se afaste sempre do mal. Você tem dificuldade de entender o que é bom e o que é ruim? Não. Porque está dentro de você. Jéssica, vamos contar uma mentira para tua mãe, vamos ali naquela festinha ali, não deixa sua mãe saber. É mal. Não tem bondade nenhuma nisso. Engana a pessoa. Não tem bondade nenhuma. Então, o princípio está dentro de você, não vai mudar, tá? E olha só que interessante. Verso 8. Isso dará saúde ao seu corpo e vigor aos seus ossos. Então, resumindo, você vai ter uma melhor qualidade de vida, né? Tem muitas pessoas que não entendem isso, mas quem pratica o mal começa a ser mal visto pela sociedade. As pessoas vão falar mal de você. Então, entenda assim, Jéssica. Se você sempre estiver mal-humorada, as pessoas vão falar que você é um poço de grossura e de mau humor. E aí, quando isso cair no teu ouvido, vai te fazer mal. Aí você vai ficar triste. Pode ficar doente. Pode gerar uma depressão. Uma série de coisas. Então, a gente tem que estar sempre o quê? Feliz, positivo. Mesmo um dia mal. É fácil? Não. Não é fácil. Mas é possível. Por quê? Tudo que fazemos tem que ser sempre por intenção. Você que tem dificuldade de entender intenção e emoção, assiste o podcast anterior, eu falo sobre intenção e emoção. Lembra, Jéssica, quando a gente falou? Foi difícil você entender? Um pouquinho. Principalmente na nossa conversa, né? De que tem certas pessoas que, tipo, mesmo que a gente goste muito e a gente ame a pessoa, mas, assim, às vezes ela tá num caminho não muito legal. E se você acompanhar ali, já era você. Então, assim, abandonar essas pessoas, né? Ter a intencionalidade de abandonar essas pessoas pra você seguir, é difícil. É difícil. É difícil. É muito difícil, mas assim, é exatamente isso, né? A gente ama as pessoas. Não estou dizendo que você, às vezes, não estará com elas, mas é o às vezes. É às vezes mesmo, né?
E essa é a parte realmente mais difícil, porque somos seres de relacionamento. Então, com quem eu me relaciono, normalmente é com quem eu quero estar. Só que quando eu começo a exercitar, né, a intencionalidade, e começo a perceber, caramba, essa pessoa está muito fora da visão do que eu quero. Então não tem como eu continuar andando ativamente com ela, porque eu vou me perder junto com ela, né? E quando eu falo perder, é até importante deixar isso claro, de acordo com o que você está buscando. Isso. Tá? Por exemplo, você quer ser nutricionista. E aí você vai andar com uma amiga tua de infância que está treinando para ser jogadora de vôlei. Vai ficar difícil, porque o que você está fazendo é totalmente diferente do que ela faz. Ah, mas a gente é muito amiga e quer continuar andando junto. Aí alguém vai ter que fazer concessão. Ou ela vai ter que treinar menos o vôlei para estar contigo sentado estudando para nutrição, ou você vai começar a estudar menos a tua nutrição para ficar assistindo ela treinar vôlei. Então alguém vai se prejudicar. Então o que é muito melhor? Marcar um dia na semana, um sábado, à tarde. Ah, vamos no shopping tomar um café? Pronto. Aquele momento. E sempre com intencionalidade do porquê que você está indo, qual é o objetivo de você estar indo, para também não se perder. Então, quando a gente começa a entender isso, a gente começa a prosperar mais rápido. E aqui a gente vai para um outro princípio importante que a gente está falando hoje aqui, que é sobre disciplina. Verso 11 diz assim: meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem rejeite a sua repreensão. A gente está falando sobre problemas. E você acabou de falar, né? No início você tem dificuldade de entender. O que é e você hoje, eu creio que entendeu um pouco mais. O que faz você aprender mais rápido? É quando tudo vem para você de forma fácil ou quando vem de forma difícil? A gente aprende mais quando vem de forma difícil. Pronto. Então, a partir desse princípio, grave sempre isso. Tudo que Deus quer te abençoar, Ele vai gerar naturalmente, não é Ele vai gerar, as circunstâncias vão ser criadas para te gerar problema. Por quê? Porque o problema vai fazer com que a sua inteligência, com que seu campo emocional aprenda mais rápido. E aí, dificilmente, você se enfia naquela situação novamente. E agora, mais do que nunca, você se torna uma solucionadora daquilo ali. E aí você vai começar a voar sobre aquele assunto. Então, é muito importante, por exemplo, você que vai estar estudando nutrição. A diabetes, ela surge da noite para o dia? Não. É o consumo ao longo de anos, de forma equivocada. Então, eu vou consumindo de forma equivocada e aquilo vai gerando uma doença no meu corpo. E às vezes vai além, vem de gerações passadas, por causa do DNA. Perfeito. Que aí tem todo um princípio. A minha mãe foi diabética, então eu sei que eu tenho um risco muito grande. Né? Então, o que eu preciso fazer com essa informação? Ah, vou me tornar um diabético, então vou me tampar logo de doce mesmo, porque eu vou ser um diabético. Vamos lá, você que está estudando isso, o fato da genética da família anterior me dá altas possibilidades de me tornar um diabético. Isso significa dizer que eu vou ser diabético? Não. Não. Agora, a minha conduta é que vai potencializar isso. Faz sentido? Faz sentido. Pronto. E isso serve para quem? Para o jovem, para o adulto que não quer prosperar na vida. O princípio está na palavra. Minha mãe foi diabética, então eu vou ser diabético. Não, você não sabe. Ah, meu pai foi assim, é por isso que eu sou assim. Minha mãe foi assim. Ah, porque eu tenho um avô que foi... Opa, para lá. Ah, eu vou ser sempre pobre. Por quê? Ah, porque minha família, ninguém nunca deu certo. Então, isso deve ser uma praga que carrega a minha família. Não. O texto bíblico deixa claro, eu sei bem os planos que tenho para vocês, planos de prosperar, planos de crescer. É um plano de Deus, pô. Você está aqui na Terra para prosperar, pô. O problema todo é que a gente cria certas muletas intelectuais, a gente falou muito sobre isso, né? Que a gente fica olhando os nossos antepassados e a gente fica olhando e dizendo assim, se fulano foi assim, também você.
E não, nem a sempre. comparação também. Sim. A comparação. A comparação, ela se torna um mal muito grande na nossa vida. É um câncer na nossa vida. Eu não posso me comparar. Eu não posso olhar para a minha vida, eu não estou dando certo porque... eu já sei por que eu não dou certo. É porque eu tenho um parente na minha família que também era a mesma coisa. Para com isso, pô. Esses tipos de crenças são chamadas de crenças limitantes, né? Minha família, ninguém nunca deu certo, todo mundo que casou se separou. Então não vou casar não, porque eu vou me separar. Olha, tá se amaldiçoando. E acontece, tá? E acontece. Acontece. Não, eu pra que eu vou estudar? Não, pra quê? Para arrumar emprego daqui a pouco, igual o histórico da minha família, todo mundo que trabalha é mandado embora? A Bíblia é muito clara em dizer que aquilo que você fala sobre a sua própria vida é o que vai se tornar. Porque o poder e a autoridade vem pela fala. Então, se você falar que a sua vida é ruim, vai ser ruim. Então, verso 13, olha aqui, ó, bem-aventurado o homem e a mulher, no caso, né, que acha sabedoria e o homem que obtém entendimento. A gente está caminhando daqui a pouco para o final e a gente vai chegar num ponto aqui muito importante, que eu sempre tenho falado nos nossos podcasts, que tem muita gente, inclusive, Jéssica, que quer ler o livro de Provérbios para ganhar muito dinheiro. Né? E eu estou falando isso com uma jovem. Tá? Eu já também tive sua idade e tive essas expectativas financeiras absurdas. E isso me trouxe muito problema. Né? E eu quero compartilhar por quê. No verso 14 do livro de Provérbios, você que fala que o livro de Provérbios é só para ganhar dinheiro. Não, não é. Tá aqui, ó. Verso 14. Pois a sabedoria é mais proveitosa do que a prata e rende mais do que o ouro. Vamos lá. A gente falou hoje sobre problemas. Você gosta de problema? Não. Mas se você se torna solucionadora de problema, o que vai acontecer? Você vai prosperar. Vai prosperar. Por quê? Porque o mundo é feito de problemas. E como nós sabemos que, infelizmente, a maioria das pessoas não gostam de problemas, elas vão querer estar sempre perto de pessoas que fazem o quê? Resolve. Se você é uma solucionadora de problemas, Jéssica, aonde você estiver, você vai sempre ser vista. Você não precisa dizer o que você é. Você não precisa dizer todas as suas habilitações, os seus... Você estuda porque você sabe que precisa solucionar problemas das pessoas. E o teu próprio testemunho da sua caminhada em resolver problemas é o que vai fazer com que as pessoas queiram estar perto de você. E aí se torna justamente o quê? Mais proveitoso do que prata, mais proveitoso do que ouro. Essa referência que está dando aqui em Provérbios é para dizer o seguinte: não viva a tua vida para ganhar dinheiro. Porque se você viver a sua vida para ganhar dinheiro, não vai ter medida para isso. Viva a sua vida para resolver problemas. Quanto mais eu resolvo problemas, mais as oportunidades da vida vão chegando para mim. Porque você só vai se tornar grande se você tiver capacidade de resolver o quê? Problema. Não tem jeito. Por isso que está aqui. E a gente está caminhando para o final, Jéssica, e eu queria saber, você tem alguma dúvida? Ficou com alguma dúvida no treinamento também? Ficou alguma coisa assim meio difícil de você ter entendido? Ou ficou super tranquilo? Não estou dizendo viver. Viver é um desafio, né? Mas o entendimento ficou claro para você? Sobre tudo? Eu consegui entender direitinho as coisas, como é que funciona. Uhum. Não chega nada em mente agora. Não. Bom, a gente está chegando no final do nosso podcast de hoje e eu quero deixar aqui alguns compartilhamentos aí, relembrando também para a Jéssica, tá? Gente, uma coisa que eu quero, em primeiro lugar, tá, Jéssica? Quero te parabenizar mais uma vez. É absurdo para mim ver a tua diferença, tá? É absurdo. Gente, vocês não têm noção de como a Jéssica chegou aqui no primeiro dia para esse treinamento. Vocês não têm noção. Assim,
foi disruptivo, né, Jéssica? Hoje ela tá na frente de uma câmera, falando no microfone. Nossa, vocês não têm ideia. E a gente fica muito feliz, tá, Jéssica? Eu particularmente, né, que tive esse privilégio aí de poder estar com você durante esse ciclo, cara, foi muito legal. Porque eu pude ver em você, assim, cada dia a tua evolução, sabe? Principalmente como você falou, né? Falar com as pessoas. Eu via muito isso, assim. No primeiro dia você falando dos medos que teve, depois você começando a se desenvolver mais. E isso é muito, muito legal. Então, assim, continue, não desista. Lembra sempre disso. Cara, tá difícil, Deus está na frente e Ele vai me dar algo maravilhoso, porque é no problema que Ele aparece mesmo. Não tem jeito, tá? Pega todas as histórias, né, de superação na Bíblia. Sempre foi assim. Pepino, problemão. Para que depois viesse a bênção. Hoje, Jéssica, o que a gente conversou um pouquinho, né? O que a gente aqui no nosso bate-papo, a gente pôde entender, tá? Primeira coisa importante é a gente entender a mensagem central do que nós conversamos essa noite. Eu fiz aqui algumas anotações, tá? Só para a gente entender. Capítulo 3 de Provérbios, a gente entendeu hoje que a essência da prosperidade na terra é a confiança em Deus. Se você confiar em Deus, como tá, que a gente leu, confie de todo o seu coração, não se apoia no teu entendimento, né? Não estou dizendo que você não tem que desenvolver habilidade, desenvolva sim, estude, cresça bastante, mas sempre entendendo a centralidade do que você faz. Você está estudando pra caramba para ser o quê? Melhor do que os outros? Não. É para servir melhor as pessoas. Muita gente se arrebenta na vida por quê? Porque quer vencer para pisar nas pessoas. E muitas das vezes pensa assim porque foi pisoteado. E na realidade não tem esse negócio de bater o levou, né? Olho por olho, dente por dente. Não, esquece esse negócio. Vai para frente pensando assim, cara, eu vou ser o melhor porque eu quero servir melhor a minha sociedade. É esse o sentido. Então, se eu vejo Deus em todas as coisas, vai dar certo, tá? O que significa o confiar no Senhor de todo o coração que a gente leu hoje? É entender que é na dificuldade, Ele está presente. Na parte boa, óbvio que Ele vai estar. Mas principalmente, a gente viu hoje, né? Exercitar e enxergar Deus, principalmente aonde, Jéssica? Nos nossos problemas. Não tem jeito. Porque problema é uma ferramenta, é um instrumento que Deus criou para fazer você crescer, amadurecer, né? Virar mulher adulta, poder ser futuramente esposa, mãe, empresária, tudo. O sonho que Deus colocou na tua vida vai acontecer. A questão central é, ou você antecipa isso para você, ou você atrasa. Quando eu digo atrasar e antecipar, não é em relação a Deus, é em relação a gente, porque o tempo de florescer, ele já sabe qual é. Por quê? Porque ele é onisciente, ele é onipresente e onipotente. Então ele já sabe, por exemplo, que vai ter certas áreas que você vai gerar mais dificuldade, outras que não. A gente sempre fala isso, né? Porque tem gente que fala assim, porque Deus está atrasando a minha bênção. Não, Deus já sabe a hora que vai te abençoar. A questão central é que quanto mais rápido você entender isso, mais rápido você prospera. É só isso, tá? Então, o confiar no Senhor é entender principalmente Deus aonde? Nos nossos problemas, tá? E como que a gente pode aplicar, Jéssica, essa confiança em Deus no seu dia a dia? Como é que você vai exercitar isso a partir de agora? Como é que você vai querer exercitar isso? Vamos ver se ela pegou hoje. Quando, vier um problema assim, de repente, e eu me estressar, porque saiu da minha rotina, eu vou pegar, vou parar e vou refletir. Não, perfeito. tenha calma. Sensacional. Tenha calma. Melhor resposta que você pode dar. Tenha. Melhor resposta. Esse atrasar, parar, refletir, né? Jéssica, quantas mais decisões eu tomei na minha vida só porque eu queria devolver na mesma velocidade que apanhei. Bateu, levou, sabe?
Quantas vezes eu me arrebentei e me enfiei em pepinos grandes porque eu não levava desaforo para casa. Conhece gente falando isso? Olha só, lembra sempre disso, Jéssica. Se você não tem estrutura para aguentar, não entra. Engole e segue em frente. Tem gente que perde emprego porque não gosta de aturar chefe chato. Mas como é que você um dia quer ser patrão se você hoje não consegue ser um bom colaborador, né? Uhum. Eu me lembro, por exemplo, eu glorifico a Deus pela vida dos meus antigos patrões, não eram fáceis para mim. Mas eu também não era fácil. Mas tinha vezes que eu ouvia certas coisas que eu não gostava, não. Mas eu engolia seco, assim, né? E, cara, e hoje, glória a Deus por isso. Porque isso me ensinou e me fez amadurecer. Então, tem coisas na vida que você vai viver, Jéssica, é mais para você criar o quê? Criar casca, criar resiliência mesmo nas situações, tá? Então, é importante, e foi o que você acabou de falar. Quando uma situação ruim chegar à sua vida, se você souber atrasar o ímpeto humano que a gente tem de querer bater logo, atrasar isso vai te ensinar a exercitar a disciplina. Porque aquele que se controla mais é aquele que prospera mais rápido. Nem tudo que vai chegar facilmente na tua mão vai ser bênção. Então você tem que aprender a ser disciplinado e olhar e dizer, cara, será que é isso mesmo? Então são coisas que vão acontecendo e que você vai se desenvolvendo. Por quê? Porque acima de tudo, a gente está nessa série, e você viu isso também no treinamento, que a sabedoria é a essência de tudo. E a sabedoria só vem no parar. Uhum. Tem vezes na sua vida, Jéssica, por exemplo, na hora de uma prova, tá nervosa? Senhor, me ajuda aqui nessa prova porque tô tensa. Calma, para, respira. Daqui a pouco, tudo que você estudou... Eu fiz isso em todas as minhas provas. Eu fiz isso em todas as minhas provas que eu prestei vestibular. Porque realmente eu tava muito nervosa. Sim. Então, assim, eu parei, fiquei ali até... Respirar. Dá o tempo de começar. Ponto. E vai dar certo. Lógico, tá? Você que tá aqui nos assistindo, tá? Vocês estão vendo isso da Jéssica, mas assim, ó, a Jéssica estudou. Eu estudei. Né? Porque tem gente que fala assim, Hugo, então, pera lá, se eu pedir sabedoria para Deus, então eu não preciso nem estudar para a prova? Lógico que não. Você tem que fazer a sua parte. E entendendo que Deus ele tá fazendo aquilo que cabe a Ele, mas Ele te deu a tua parte para fazer. Qual é a tua parte? Estudar, se preparar. É isso aí. Parabéns, Jéssica. Jéssica, eu quero te agradecer, tá? Pela sua disponibilidade de tempo de vir aqui. Foi uma bênção desde o treinamento com você. Também hoje está aqui gravando o podcast contigo. Foi muito legal. Espero que você que está aqui nos assistindo tenha gostado. Se fez sentido o nosso bate-papo de hoje, né? Curta, compartilha, joga lá no grupo da família. Vai ser muito legal. E, acima de tudo, Jéssica, eu quero, em nome aqui da Fortaleza Cursos, de toda a nossa equipe, desejar tudo de mais maravilhoso para a tua vida, que o Senhor esteja sempre à frente de todos os desafios que você vai enfrentar. Não serão poucos, né? Mas serão o suficiente para fazer você crescer. Crescer mesmo, em todas as áreas. Tem gente que fala assim, mas eu tenho ainda algo para crescer? Tem, todo mundo tem, né? E não vai ser diferente, tá? Jéssica, você quer deixar alguma mensagem aí para a galera que está te assistindo no final? O espaço é seu, fica à vontade, pode se despedir, que aí logo em seguida a gente tem o nosso momento de oração para poder terminar. Tá contigo, pode falar. Gente, só quero agradecer mesmo o Hugo pelo meu treinamento aqui, por ter me dado essa oportunidade de aparecer aqui, falar com vocês e mostrar um pouquinho da minha vida pessoal e tudo mais. Então é isso, Hugo, muito obrigada. Nada, é a gente que agradece, tá? Você que está aqui nos assistindo, lembrando, nós estamos na série Prosperidade. Já fiquem atentos, né? Na semana que vem também teremos mais um episódio. Vamos, nesse momento, fazer o nosso momento de oração para poder encerrar, tá? E mais uma vez, Jéssica, obrigado pela sua presença aqui, tá bom? Feche seu olho, Jéssica, vamos orar. Senhor, te agradecemos por essa noite, obrigado pela vida da Jéssica, que gentilmente cedeu seu tempo aqui conosco. O Senhor esteja sempre cuidando da vida da Jéssica, de sua família, de todos os seus projetos, seus sonhos. Como a Jéssica falou aqui hoje,
todo sonho que ela tem na mente, no coração dela, antes dela mesmo sonhar, o Senhor já sonhou esses sonhos por ela. E, Senhor, sempre que a Jéssica consiga exercitar e entender, mesmo muitas das vezes no auge das suas aflições, que essa palavra de hoje ela sempre seja lembrada na mente dela, que o Senhor está à frente de todas essas lutas. Abençoe a vida dela, abençoe a vida de seus pais, abençoe a sua história. Eu creio que daqui a alguns anos a Jéssica já uma nutricionista de sucesso, talvez ela volte aqui e assista esse vídeo para lembrar da onde que Deus começou a dar toda essa preparação na vida dela, que nada que o Senhor faz para a nossa vida é vão. E nós sabemos, Senhor, que a Jéssica tem um futuro brilhante e que ela nunca se esqueça que tudo que ela está fazendo, tudo que ela prosperar aqui na terra, que seja sempre para te glorificar. Nós te agradecemos por essa noite. E assim nós oramos, no nome de Jesus. Amém. Muito obrigado você que nos assistiu, ficou aqui conosco até o final. Não se esqueça, curta, compartilha, ativa o sininho, se inscreva no nosso canal. Semana que vem nós temos mais um episódio da série Prosperidade aqui no nosso canal do Geração do Futuro. E como eu sempre falo no final, um abraço, Deus abençoe sua vida e sua semana e até a próxima. Tchau, tchau.